Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Só Psicanálise. Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês mais uma sessão referente à playlist Signo, Significado e Significante, né? Onde a gente eu venho aí conversando com vocês, elucidando esses conceitos, para que a gente possa ter uma visão holística, abrangente acerca, né, acerca daquilo que Lacan conceituou, com base, né, em outros âmbitos, em outros campos, como, por exemplo, signo, significado e significante. Ele trouxe aí, ele importou para a psicanálise da linguística, né, para ser mais específica, da linguística de Saussure. No vídeo anterior a este, tratando-se dessa playlist de título Signo, Significado e Significante, eu falei sobre esses termos aí, na ótica, pelo viés aí de Saussure, né? E agora eu vou conversar com vocês, trazer essa elucidação a partir da ótica de Lacan. E posteriormente irei fazer o paralelo, né? Que é que Lacan diverge de Saussure, tratando-se desses termos, onde que ele rompe, né, com Saussure, divergindo aí da conceituação de Saussure. Muito embora os termos sejam os termos utilizados por Saussure, né, desenvolvido por Saussure na linguística, mas ele vem aí, quanto à conceituação, ele vem aí a diferir de Saussure, tá? Bem, quem estuda Lacan sabe de tudo isso, sabe que ele tomou esses conceitos emprestados de Saussure. Então, eu vou falar aqui do que é para Lacan, né, cada um desses termos estruturais da linguagem. E por que ele trouxe esses termos da linguística? Porque na análise se trabalha com a fala. Se trabalha com a fala, ele usou a lógica de debruçar-se sobre aquilo que estrutura, né, a linguagem, que vem a ser aí um fator constituinte da fala. Então, Lacan se debruçou sobre a linguística de Saussure para assim explicar o inconsciente estruturado como linguagem. Porque se na análise, no set analítico, se trabalha com a fala, então obviamente, né, se trabalha com o discurso, se trabalha com o sintoma, então obviamente o inconsciente ele é estruturado como linguagem. Então, Lacan, debruçado aí na linguística de Saussure, vai dizer que a linguagem seria formada por elementos chamados significantes. Guardem isso, porque é importante, né, vocês guardarem isso para quando eu for aí fazer o paralelo entre Lacan e Saussure. Lacan, ele vai dizer que a linguagem seria formada por elementos chamados significantes. Lacan chega a essa afirmação tendo como base as suas experiências com a formação do inconsciente, tá? O que é que forma o inconsciente? São os sonhos, os lapsos, né? Os xistes, os atos falhos, tudo isso aí é o que forma o inconsciente, e é por isso que ele vai dizer que o inconsciente é estruturado como linguagem, né? Em um outro momento, em uma outra playlist, a gente pode adentrar na questão dos sonhos, dos lapsos, dos xistes e dos atos falhos, tá bom? Então, Lacan, com base nas suas experiências, ele vai dizer que o inconsciente se interessa pelo significante, tá? O significante para Lacan é que algo remete ao sujeito, né? O que interessa, o que é mais importante para o inconsciente é o que o significante remete ao sujeito. Por exemplo, o significante carro, né, remete ao sujeito a um carro de uma cena de infância onde ocorreram aí situações fortes da vida libidinal do sujeito,
Exemplo, esse sujeito ele quase foi atropelado pelo carro do pai, né? O pai não viu, foi tirar o carro da garagem e chegou a bater nele, mas não foi fatal, porém isso ficou meio que marcado como trauma na vida desse sujeito. Então o carro é um significante para ele que o remete a situações da infância, né? Situações fortes da vida libidinal desse sujeito, né? O que é que o carro leva a esse sujeito, né? Quais as impressões psíquicas desse sujeito acerca do significante carro? Em uma análise, o que se trata não é a articulação do significante carro com o seu significado, né? Sucy ele vai dizer que o signo é a articulação do significante com o significado. Então Lacan, debruçado sobre os estudos de Sucy, ele vai dizer, não, em uma análise o que se trata não é a articulação do significante carro com o seu significado, mas trata-se da articulação do significante carro com outro significante. Nesse caso, em específico, do exemplo que eu citei, o significante acidente. Então veja, o carro leva o sujeito a uma fase da infância, a uma situação da infância, né, em que o mesmo sofreu um acidente que foi aí provocado pelo próprio pai, no carro do próprio pai. Então veja, há uma articulação de significante com outro significante, carro, acidente. Então, no análise, é isso que se trabalha. Não é a articulação do significante carro com seu significado. O significante estaria no lugar do outro. É lá que estão os significantes. Lacan ele vai definir de forma muito precisa que o outro é o tesouro dos significantes, né? Então, o que é interessante em Lacan é que o significado é outro significante, tratando-se aí da psicanálise, né? Não existe um significado fixo de nenhum significante. Existe um significado fixo para carro. É um automóvel de 4 rodas, né? Revestido aí por uma lataria com volante, com marcha, com motor. Na linguística de Sucy, tá? Há um significado fixo para um significante. E é tanto que ele vai dizer que o signo, ele é articulado aí, né? Ele é formado aí, aliás, pela articulação do significado com o significante. O que interessa em Lacan é que o significado é outro significante. Se eu chegar para esse sujeito e perguntar o que significa carro para tu, ele vai ser remetido àquele conceito tradicional no dicionário lá de carro? Não. Ele vai lembrar desse carro em específico, o carro do pai que quase o atropelou, né? Então, quando eu chego para esse sujeito, numa análise, por exemplo, digamos que eu estou na posição de analista, e chego nesse sujeito e pergunto, o que significa carro para tu? Nessa situação em específico, que eu estou elucidando aqui para vocês, ele vai dizer, carro significa para mim um momento trágico da minha vida, em que eu sofri um acidente que foi provocado, mesmo que sem querer, pelo meu pai, mas eu sofri muito porque eu, enfim, sofri algumas lesões, né, algumas fraturas, foi um momento muito difícil da minha vida. Meu pai também ficou muito mal por essa situação, então carro para mim significa algo muito doloroso, significa algo muito, algo trágico da minha infância mesmo, e enfim. Então veja, o que interessa na psicanálise lacaniana é que o significado é outro significante. Veja que esse sujeito não está conceituando o carro, né? Ele está aí discussando um outro significante. O que o carro o remete,
né? Então, por isso não existe significado fixo de nenhum significante. Não existe um significado fixo de nenhum significante, né? Ao mesmo tempo em que carro significa isto para este sujeito, mas na frente ele pode de repente ser promovido no seu trabalho, comprar o carro dos sonhos dele, né? E aí o significante carro para ele já vai ter um outro significado que acaba sendo um outro significante. Para ele, nesse sentido aí, carro já vai ser, né, um sinônimo de sucesso, de luta, de algo que ele lutou muito para ter, de vitória mesmo, né? Então, se pegarmos um significante e fixarmos um significado, a gente vai encontrar outro significante e assim por diante, né? Então, Kenneth mesmo, né, ele vai dizer que o inconsciente ele é constituído pelo desfilamento dos significantes que deslizam sem cessar, não se detendo em significados. Os significantes no inconsciente se deslizam, né, sem parar, sem cessar, não se detém em significados. Kenneth vai dizer isso. Aí você me pergunta, Carla, diante de tudo isso aí que você acabou de falar sobre significantes em Lacan, então o significante é aquilo que eu interpreto? Não, o significante não é aquilo que você interpreta. O significante é apenas o som da palavra esvaziado de sentido, né? Esvaziado de sentido. Se não se conhece o carro, por exemplo, né? Se não se conhece ninguém que responda por este significante, né? Então, esse nome carro não é nada mais, nada menos do que um som de uma palavra vazia de sentido. Se não se conhece um determinado som, esse som não é nada mais do que o som de uma palavra, né? Vamos aí supor, tu vive em outro planeta, tu vive em Marte, né? E lá não tem carro. Tu nunca viu um carro, tu não sabe o que é um carro, tá? Então, tu nunca ouviu falar, mas aí eu chego lá em Marte, saio da Terra, vou lá para Marte ao teu encontro, né? E aí eu chego para tu e digo, o que quer dizer carro para tu? Né? Eu chego para você que está lá em Marte, nunca viu carro na vida, não sabe o que é um carro na vida, e aí eu te pergunto, o que significa? O que quer dizer carro para tu? Para você vai ser o som de uma palavra esvaziada de sentido. Vai ser nada. Porque você não teve experienciações com esse objeto. Você não teve experienciações com o carro, né? Então, eu vou lá e te explico, cara, carro é um automóvel que existe lá no planeta Terra. Daí, a partir do momento que eu te explico o que é um carro, né, que é um automóvel de 4 rodas, né, no planeta Terra, que tem um volante, onde leva as pessoas para passear, né, quando se tem um motorista para dirigir. A partir do momento que chegar uma outra pessoa para tu e dizer assim, o que quer dizer carro para tu? Aí tu vai dizer, carro faz parte, né, das associações de ideias do pessoal lá do planeta Terra. Então carro já passa a ser um significante para tu, tá? Porque ele vai te remeter a alguma coisa, a uma associação de ideias do planeta Terra, e consequentemente esse significante vai te levar a um outro significante, né? Não tem aqui, mas eu tenho o sonho de ir lá no planeta Terra, de experimentar esse carro em si. Enfim, então acaba que tu começa a dar um sentido para esse som vazio de sentido a priori, né? Então o carro o significante
É um som esvaziado de sentido, onde ele é esvaziado de sentido a partir do momento que se tem uma experienciação com esse significante, ele começa aí a ser munido de um sentido que passa a ter um significado, que na verdade esse significado é um outro significante, né? Não é aquele significado, o conceito tradicional que tem lá no dicionário, não é. É o significado para tu, é subjetivo, e por isso é um outro significado para Lacan, é um outro significante, né? Então, gente, quanto ao signo, né? Porque eu falei aí do significante, do significado em Lacan, e não falei sobre o signo. Quanto ao signo, Lacan vai dizer que é aquilo que representa algo para alguém. É aquilo que representa algo para alguém. Carro em si, o automóvel em si, é o signo que vai representar alguma coisa para alguém, tá? O que o carro remete ao sujeito é o significante. Pode não remeter a nada, pode ser aí esvaziado de sentido, porque tu não experienciou, não teve nenhuma experienciação com esse significante, e pode te levar a alguma coisa. Quando te leva a alguma coisa, tu vai ter aí um significado que vai ser um outro significante, né? O significado de carro para o sujeito acaba sendo, como eu falei, um outro significante. Porque nunca que carro vai remeter ao sujeito ao conceito tradicional encontrado no dicionário. Vai remeter a algo subjetivo, né? Uma experiência subjetiva, individual, que esse sujeito teve com esse significante, com o carro, né? Então é isso, gente. Espero que tenha ficado claro aí para vocês, tá bom? Bom, meu e-mail vai estar na descrição do vídeo para dúvidas. Quem tiver dúvidas pode mandar e-mail para mim, tá? E aí eu trago para responder dentro da playlist Carla Responde, tá bom? E na descrição do vídeo também vai estar o link do meu canal primário, que é o canal Mente Aberta, o primeiro canal que eu abri aqui no YouTube, onde lá eu converso, faço elucidações acerca de várias temáticas, certo? Dando uma ênfase na psicologia, que é a área a qual eu estou em formação, mas vez ou outra sempre trazendo outras temáticas. Então, para quem tiver interesse, conhece lá, se inscreve lá e se inscrevam aqui também. Aqui eu só abordo temáticas dentro do âmbito da psicanálise. O canal é novo, a priori eu estou trazendo aí Freud e Lacan, mas eu pretendo posteriormente trazer outros teóricos importantes da psicanálise, tá certo? É isso, gente. Obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação.